que o Guinter falou. Não sei se algum de vocês aqui vai fazer ginecologia ou obstetrícia. Se tem alguém, assim, provavelmente essa aula, essa revisão não é tanto para vocês, porque a gente tem uma tendência a gostar de uma certa coisa e ter mais facilidade naquilo. E a chave de passar na residência está baseada em duas coisas. Uma delas que é a uniformidade, ou seja, tentar levar parelho todos os conteúdos. Eu não gosto muito de pediatria, mas assim, se eu for fazer uma prova, eu vou ter que saber a pediatria, então acho que isso é uma coisa importante. E a outra é a experiência em ir lidando com as questões, ou seja, pegar onde é que tem o chamado pega-ratão, onde é que tem onde a pessoa que preparou a questão tenta pegar a gente distraído. Então, acho que tem algumas coisas que são importantes, mas assim, essas duas são fundamentais para qualquer concurso desse tipo. A ideia é a gente ir passando as questões e só corrigindo assim, eu fui professor da PUC, da ginecologia durante muito tempo. Atualmente eu não estou mais na cadeira de ginecologia, sou preceptor da residência lá no hospital da PUC. Então assim, acho que a gente tem pegar algumas questões e eu gostaria que se alguma coisa não ficar clara, vocês levantassem a mão, vamos tentar fazer mais informal a coisa, porque eu não gosto muito de dar aula formal, acho que é mais uma ideia de discutir. E se tiver alguma coisa que não fique bem clara, por favor, me avise. Eu acho interessante que essa questão apareceu primeiro nessa prova, porque é uma das coisas que é comum de cair. O câncer de endométrio não é uma coisa tão frequente, talvez fique em 7º, 8º lugar entre os cânceres mais comuns na mulher, mas assim, pelos fatores de risco e pelas implicações que isso tem, é uma questão que costuma ser recorrente nas provas. Então, acho que tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Você sabe que o endométrio é uma mucosa interna do útero que vai se renovar a cada ciclo e que está na dependência de uma proliferação estimulada por estrogênio e uma transformação secretora pela progesterona. E essa é a chave. Proliferação lembra divisão celular e risco de câncer. Toda vez que houver um estímulo à proliferação maior, a gente vai ter um risco maior de câncer de endométrio. Então a gente tem que pensar assim, bom, quais são as situações onde vai ter uma proliferação maior? Síndromes ou situações onde tem excesso de estrogênio, excesso absoluto ou relativo. O que isso quer dizer? Toda vez que o estrogênio não for equilibrado pela presença da progesterona de alguma maneira, vai haver uma proliferação maior e o risco maior. Então, assim, a gente tem que pensar quais são as situações onde tem mais estrogênio que progesterona. Situações fisiológicas. Logo no início, depois da menarca, é comum de ter ciclos anovulatórios. Se não ovula, não tem corpo lúteo, não tem progesterona. Então, é comum ter ciclos anovulatórios com hiperestrogenismo relativo nessa fase. A mesma coisa no final do menarca, no final da vida reprodutiva, onde a mulher está chegando na menopausa, começa a falhar a ovulação, então mais frequente ter ciclos com excesso de estrogênio relativo. Pacientes que têm ovário policístico, são anovuladoras crônicas, é estrogênio, sangra irregular, estrogênio de novo e estrogênio ao longo do período. Então também tem uma situação onde tem excesso relativo de estrogênio. Pacientes que fazem reposição hormonal e têm o útero, mas não têm o uso de progesterona, que seria um erro médico fazer isso, né? A gente não dá progesterona a uma paciente que tem útero e está fazendo reposição hormonal, também vai ter uma estimulação estrogênica maior e correndo risco. Então, assim, essas são algumas das coisas que são importantes. Outras que são importantes, outras associações que vão estar junto com o risco para câncer de endométrio. Tentando comentar assim de baixo para cima, hipertensão arterial. A gente não sabe muito bem por que a hipertensão arterial está associada ou se é um fator de confusão, mas independente disso, tirando o fator de confusão, a hipertensão aumenta o risco para câncer de endométrio, seja por alterações apoptóticas ou por alterações vasculares induzidas, a gente não sabe muito bem. Obesidade na pós-menopausa. Vocês já devem saber, é óbvio que assim, a maior glândula que a gente tem no organismo é a gordura periférica.
pelo menos do ponto de vista ginecológico, né? Assim, a gente sabe que a gordura periférica faz a conversão de androgênios em estrogênio, quanto maior a quantidade de gordura, maior essa conversão. E aí, assim, a paciente obesa vai ter muito mais transformação de androgênios e em estrona principalmente, mas também em estradiol, e aumentando a quantidade absoluta de estrogênio. Diabetes também é um fator associado ao câncer de endométrio. Também a gente não sabe se entra um fator de confusão ou está associado à obesidade. Se a gente tiver que escolher um, e acho que isso é uma coisa importante, porque às vezes vão perguntar qual é o fator mais importante de todos eles, é a obesidade. Porque assim, a importância da conversão periférica de androgênios em estrogênios tem que ser sempre lembrada, porque isso também vai aparecer numa questão ou outra disfarçada, mas essa ideia sempre é muito, muito importante. O aumento no risco do câncer de endométrio é proporcional ao aumento do IMC. Quanto maior o IMC, maior o risco, de uma forma praticamente linear. Então, assim, quanto maior o grau de obesidade, maior o risco para câncer de endométrio. O sobrepeso aumenta em torno de 2 vezes o risco para câncer de endométrio e a obesidade aumenta 3 vezes. Então, assim, é um fator realmente bastante importante. O uso do tamoxifeno. O tamoxifeno é uma droga que é um modulador seletivo do receptor de estrogênio, ou seja, ele é usado no tratamento do câncer de mama porque ele tem um efeito antagonista, ele vai se ligar ao receptor e vai bloquear os efeitos do estrogênio na mama, que é interessante na paciente que tem câncer de mama, que pode ser um câncer hormônio dependente. Então, assim, algumas pacientes vão ter que usar tamoxifeno para o tratamento do câncer de mama, em geral 5 anos depois da cirurgia. E qual é o detalhe? É que o tamoxifeno no endométrio ele tem um efeito agonista, ou seja, ele vai estimular o efeito, vai simular ou potencializar o efeito do estrogênio. Então é muito comum a gente ver pacientes usando tamoxifeno com endométrio espesso ou endométrio heterogêneo. Então, assim, trata uma coisa, mas aumenta um pouquinho o risco para outra. Esse aumento é difícil de avaliar, porque muitos pacientes têm hiperplasia ou têm aumento de endométrio e não vão ter câncer de endométrio, mas é uma coisa interessante. A anovulação crônica por aquele mecanismo que a gente já falou, seja porque a paciente entrou no menarca, no primeiro, segundo ano pós-menarca, é comum ter ciclos anovulatórios, ou porque ela está no climatério pré-menopausa que está falhando a ovulação, ou porque ela é anovuladora crônica por algum outro motivo, por exemplo, ovário policístico. Então, assim, dessas opções, qual é o único que não seria um fator de risco? O anticoncepcional combinado oral. Por quê? Porque eu vou estar oferecendo estrogênio e progesterona. E aí volta aquele equilíbrio que a gente falou no início. Tendo estrogênio e progesterona, o endométrio vai estar protegido. Então, para aquelas pessoas que acham que anticoncepcional pode aumentar o risco para algum tipo de câncer, esse não é um deles. Ele tem um efeito protetor sobre o endométrio pela estabilização da relação entre estrogênio e progesterona. Então, nessa questão, acho que a mais adequada seria assim, não é um fator de risco o uso de anticoncepcional. Eu não vou falar tanto em todas as questões, mas essa aqui eu acho que é importante porque, assim, como eu disse, embora não seja o câncer de endométrio uma coisa tão comum na prática do ginecologista, em questões acaba entrando e é uma coisa interessante para se revisar bem. Considerando as recomendações importantes na prescrição de um anticoncepcional combinado, analisar as assertivas abaixo. O primeiro ciclo deve ser iniciado no primeiro dia do ciclo menstrual. Mesmo em formulações de baixa dose, há aumento do risco de tromboembolismo, que é maior no primeiro ano de uso. Não há limitação do uso pela associação medicamentosa, e sim pelas morbidades associadas. Essa é daquelas que a gente tem que prestar atenção. Né? Apenas 1, apenas 2, 3, 1 e 2, 1, 2 e 3. Vamos voltar um pouquinho. O primeiro ciclo de uso deve ser iniciado no primeiro dia do ciclo menstrual. Isso facilita tanto para a mulher que vai começar a usar e também aumenta a eficácia, porque a gente começa o bloqueio de uma forma um pouco mais precoce e se ela for começar quando ela terminar a menstruação, por exemplo, se é uma paciente que menstrua durante vários dias, ela vai estar começando mais adiante
na foliculogênese, ela pode já não conseguir bloquear esse folículo que já está crescendo. Então, aumenta a segurança a gente começar mais cedo, pelo menos no primeiro ciclo. Depois vai ter intervalos de 7 dias, que é padrão, e recomeça. Então, esse intervalo de 7 dias não é suficiente para iniciar a foliculogênese de uma forma arriscada em termos de ovulação. Então, isso me parece que está bem. Formulações de baixa dose e aumento do risco de tromboembolismo, o qual é maior no primeiro ano de uso. É maior no primeiro ano de uso, a gente tem que pensar assim, qualquer anticoncepcional que tiver estrogênio aumenta o risco de tromboembolismo. Qualquer um. O Diane isso, o Yasmin aquilo, qualquer um. Todos eles aumentam. Então assim, não tem um que tenha estrogênio e progesterona que seja seguro. Todos eles vão aumentar um pouco o risco. Claro que é um aumento dose dependente. Quanto maior a dose, maior o risco. E eu acho que isso é bem conhecido de vocês também. O tromboembolismo, seja arterial ou venoso, vai estar associado ao componente estrogênio. Aqueles que são só um progestágeno, o risco é bem menor, não é zero, mas é bem menor, e a gente tem que pensar que esse risco existe. Vale a pena pensar assim, para as pessoas que dizem assim, não vou usar anticoncepcional porque dá trombose. Essa pessoa tem risco familiar de trombose, tem um histórico familiar de trombose? Não tem, então ela pode usar. O que é mais arriscado? Usar o anticoncepcional ou trombose numa gestação? A gestação tem um risco 10 vezes maior de trombose. Né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado em avaliar esse peso e dizer assim, não querer nem ir contra nem a favor do anticoncepcional. Não é bom nem ruim, ele vai estar bem indicado ou não, e a gente tem que ter cuidado nisso. Então, essa 2 também me parece bem. Não há limitações ao seu uso pela associação medicamentosa e sim pelas morbidades associadas. Morbidades associadas pode contraindicar o uso de anticoncepcional. Por exemplo, se ela tem um histórico familiar de trombose, já descarta, não deve usar, pelo menos os com estrogênio. Paciente tem, associado ao uso de anticoncepcional, tem enxaqueca com aura, ela não pode usar. Só para dar alguns exemplos. Então, assim, paciente que é fumante, tem tabagista, hipertensa e está com 40 anos, não é a paciente ideal para usar o anticoncepcional. A associação medicamentosa não é uma limitação? A associação medicamentosa é uma limitação. Tem algumas medicações que vão interferir quando associadas com anticoncepcional e isso pode limitar. A gente sabe que tem essa história de que alguns antibióticos podem diminuir a ação do anticoncepcional, dos quais a rifampicina é o mais comprovado, vamos dizer assim, os outros, como a amoxicilina, éritro e tetra, poderiam aumentar. Pode, mas não é uma coisa tão certa. A rifampicina parece que realmente tem o efeito de modificar o efeito do anticoncepcional. Alguns anticonvulsivantes também entram nesse fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, também entram dentro desse grupo e a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, assim, dessa questão, me parece que a 3 não está bem certa porque não está correta a associação. A associação acaba sendo uma limitação. Então, nessa questão, a opção D, onde a 1 e a 2 estariam corretas, eu acho que é o mais adequado. Né? Então, começar bem no início e saber que o tromboembolismo vai acompanhar o uso do anticoncepcional, principalmente no primeiro ano e de uma maneira dose dependente. Alguma pergunta? Dúvidas? Em relação à doença inflamatória pélvica, análise assertivas abaixo. Deve-se à ascensão de micro-organismo da endocérvice, levando à infecção polimicrobiana do trato genital superior, sendo o gonococo e a clamídia os agentes mais comuns. Na presença de abscesso tubo-ovariano, o tratamento cirúrgico está indicado. O tratamento do parceiro é obrigatório, independente da gravidade do quadro que a paciente apresentar. Dor pélvica crônica, gestação ectópica e infertilidade são complicações tardias associadas a essa patologia. De novo, uma daquelas que a gente tem que prestar atenção pela associação das que estão corretas. Sempre que eu fazia uma prova e aparece assim correto, esse exceto, eu sublinhava, porque eu acho que é uma das coisas que a gente tem que se acostumar para não ser pego distraído na questão. Bom, ascensão de micro-organismo.
digamos assim, o detalhe da anatomia feminina que permite a gravidez é o mesmo que expõe ela a um risco maior de infecções ascendentes. Ou seja, o trajeto que o espermatozoide faz pode ser feito por uma bactéria. Há muito tempo atrás eu vi uma foto muito interessante do espermatozoide que estava sendo usado de carona por uma bactéria que estava grudada no espermatozoide e estava subindo. Então, assim, pode haver infecções associadas pela atividade sexual e isso é uma coisa que tem que estar sempre presente. Então, assim, a infecção ascendente é importante. Polimicrobiana, sim. Gonococo e clamídia são os agentes mais comuns. Esses são os que levam a fama maior, mas assim, a gente sabe que tanto infecção por estrepto, por Escherichia coli, por bacteroides, acabam sendo isolados com mais facilidade quando a gente tem infecção, a doença inflamatória pélvica. Não é tão fácil a gente conseguir isolar gonococo ou a clamídia, mas eles são tidos como os vilões maiores. Então, acho que é importante ter isso presente, sabendo que gonococo e a clamídia acabam sendo mais culpados da doença inflamatória pélvica, sim. Na presença de abscesso tubo-ovariano, o tratamento cirúrgico está indicado. Mais ou menos. Já houve uma época que era mais agressiva a conduta e isso levava a modificações no potencial reprodutivo dessas mulheres. Como isso é mais comum em mulheres jovens, nem todas vão ter potencial, já vão ter tido filhos e a gente pode estar afetando o potencial reprodutivo. Então, assim, se procura uma conduta um pouco mais conservadora. Então, se a paciente tiver condições, não tiver um mau estado geral, não tiver um abscesso muito grande, o tratamento, em princípio, vai ser clínico. Eu vou dar antibiótico, o que for, e ver qual vai ser a resposta. Se ela responder bem, vai se esfriar esse processo e depois vai ver o que vai sobrar da fertilidade dessa paciente. Tem um critério que se usa, assim, abscessos menores que 9 centímetros. Eu não sei de onde é que tiraram isso, mas assim, deve ter uma razão. Mas assim, abscessos muito grandes não vão responder muito bem, é óbvio, à antibiótico terapia e acaba tendo uma indicação de cirurgia. Então, assim, não é bem, em torno de 1 em cada 4 pacientes com DIP e abscesso tubo-ovariano vão ter indicação de cirurgia. 25% não serve para dizer que está indicado em todas. Então, acho que essa opção não está muito boa. Tratamento parceiro obrigatório, independente da gravidade do quadro que a paciente apresentar. Tem que tratar. Isso é uma coisa mais ou menos óbvia. Né? Assim, se tem identificado alguma doença sexualmente transmissível, ele tem que fazer parte do tratamento, porque senão seria sem sentido tratar só a mulher nessa situação. Dor pélvica crônica. Gestação ectópica e infertilidade são complicações cardíacas. Claro que são, né? Tanto dor por aderências, por às vezes, malposição de órgãos, gestação ectópica, porque a trompa é uma estrutura muito frágil e vai afetar o endossalpinge de forma muitas vezes irreversível, uma infecção, e a infertilidade decorrente são associações bem comuns a essa patologia. Então, dessas aqui, a 2 não me parece que está muito bem, e aí a gente ficaria com a letra C, onde não tem a 2. Então, 1, 3 e 4 seriam as opções corretas. Bom, em relação à dinâmica hormonal do ciclo menstrual normal, está correto afirmar que o hormônio representado na curva, vão ter que ver direitinho o que eles vão falar na pergunta, mas basicamente é um gráfico dos hormônios que variam no ciclo ovulatório feminino. Só para comentar antes, isso é uma das coisas que eu acho mais fascinantes nas mulheres. Assim, para nós homens que têm uma função hormonal monótona, mais ou menos estável, às vezes é difícil de entender as variações hormonais das mulheres que vão, a gente pegar do 0 ao 100 e voltam ao 0 em questão de 30 dias. Né? E aí, acho que isso é importante para a gente entender tanto as variações não só hormonais, mas associadas a esses hormônios de humor, de uma série de coisas que acontecem durante o ciclo da mulher e que só as tornam mais interessantes na minha maneira de ver.
Bom, vamos ver as perguntas. B é responsável pelo desenvolvimento folicular. B é esse aqui. Você já deve estar cansado de ouvir falar em tal do pico de LH, né? Que, assim, aquele pico que leva à maturação final do folículo e à ruptura do folículo. Então, assim, o pico mais marcado que existe num ciclo hormonal normal é o pico de LH. Então, esse aqui que está bem evidente no meio do ciclo, próximo do período ovulatório, me parece que é o LH. Então, LH não é responsável diretamente pelo desenvolvimento folicular. Claro que é uma coisa, não é tão estanque, mas assim, quem desenvolve folículo é o folículo estimulante e o LH vai ser o luteinizante, né? Então, assim, vamos tentar simplificar dessa maneira. Então, acho que a opção A não é o mais correto, como diz a pergunta. D é produzido pelo corpo lúteo e apresenta ação secretora sobre o endométrio. D, esse aqui. A partir do meio do ciclo aparece o D e vai ter durante toda a segunda fase, fase lútea. Então, realmente parece ser a progesterona, que é aquele que tem transformação secretora no endométrio, como a gente já comentou mais cedo. Então, me parece que seja uma boa opção. A, estimula a produção hormonal do corpo lúteo. Quem estimula a produção hormonal do corpo lúteo é a progesterona. O A está presente aqui numa quantidade relativamente alta, tem um pequeno pico no meio do ciclo e na fase lútea, onde ele teria que estar mais ativo, não está. Então, não me parece que seja uma boa opção também. Então, acho que não é uma boa opção. C, faz retrocontrole positivo sobre a secreção de FSH. Vamos ver quem é o C. C é esse aqui, né? Então, assim, ele sobe a partir durante a fase folicular, vai subindo, sobe mais cedo do que o LH, inclusive, tem um pico, depois da ovulação ele diminui um pouco, volta a crescer e acaba caindo lá no fim. Isso lembra muito o estrogênio, né? Então, assim, o que desencadeia o pico de LH é o estrogênio, por isso que os níveis crescentes de estradiol vão desencadear o gatilho, o trigger para o pico de LH. Então, aumenta bastante no meio do ciclo, tem uma pequena queda quando rompe o folículo, tem a transformação de células granulosas em células luteínicas e depois ele vai ser secretado durante a fase lútea junto com a progesterona. Então, não me parece que seja o A. C, o retrocontrole positivo sobre a secreção de FSH. C. O estradiol, ele sobe no meio do ciclo e tem um efeito de diminuindo o FSH. Então, assim, o retrocontrole que o estradiol faz sobre o FSH não é positivo, é negativo, né? Então, assim, acho que também não é uma boa opção, porque quanto mais estradiol, significa que vai ter menos folículo. Isso é um mecanismo importante na seleção do folículo dominante, ou seja, aquele folículo que está destinado a ovular é aquele que vai ter mais receptor, mais FSH. O FSH está caindo, então ele consegue pegar o FSH que existe e falta o FSH para os outros folículos que vão ficando para trás. Então, ele ajuda esse mecanismo de cair o FSH conforme o retrocontrole do estradiol é importante para que tenha uma ovulação única no ciclo. A é a inibina B e C é o estradiol. Bom, o A a gente já viu que é o FSH e o C realmente é o estradiol. Então essa opção não está muito bem. A inibina é o hormônio que é produzido pelas células da granulosa e na mulher adulta no menaque não apresenta picos tão acentuados assim, uma produção mais ou menos constante que não daria para caracterizar como tendo um pico. Então, assim, de todos esses, D, que é a progesterona, produzida pelo corpo lúteo e apresenta ação secretora sobre o endométrio. Vamos combinar que essa questão é chata, né? É difícil porque, assim,
a opção A fala do B, a opção C fala do D, então assim, tem que prestar muita atenção. Acho que essa é uma questão chata. Claro, a gente pode entender dos hormônios, a parte que eu gosto, acho bem interessante, mas assim, ela é meio capciosa porque fica confusa. Eu acho que esse tipo de questão a gente tem que prestar realmente muita atenção para não se deixar levar pelo enunciado que acaba ficando meio confuso, né? Então, assim, a gente está lidando com letra de curva e letra de opção, letra de curva e letra de opção. Então, acho que tem que realmente ficar bem alerta, muito mais do que o conhecimento embutido na questão, na maneira que ela é apresentada para não se perder. Bom, vamos lá. Questão 45. Paciente de 22 anos, nuligesta, ciclos oligomenorreicos desde a menarca, que ocorreu aos 12 anos, apresenta o diagnóstico de síndrome de ovário policístico. O exame, hirsutismo moderado e um IMC de 31, tá alto. Relação desse caso clínico, assinale assertivas abaixo. Se a paciente não deseja engravidar, deve-se prescrever anticoncepcional combinado para proteger o endométrio e melhorar o hirsutismo. Atividade física, rastrear síndrome metabólica, se tiver hiperinsulinismo, usar a metformina. Baixar o peso corporal para a saúde metabólica, restaurar os ciclos ovulatórios. Se for necessário induzir ovulação, se trata de clomifeno, é droga de escolha. Nessa paciente, níveis de progesterona baixo, SHBG baixo e 17 hidroxiprogesterona elevado. Vamos lá. Então, assim, uma paciente que tem ovário policístico, paciente jovem, oligomenorreia, quer dizer, assim, faz a ovulação crônica, hirsutismo moderado, que é uma característica pode ser uma característica do ovário policístico, obesidade relacionada mais a um quadro que pode ser de síndrome metabólica. Então, acho que esses são os pontos-chave dessa questão. Paciente que tem ovário policístico, a gente tem que ter uma encruzilhada muito clara. Ela tem ovário policístico, fiz esse diagnóstico. Ela quer engravidar ou ela não quer engravidar. Se ela não quer engravidar, é anticoncepcional. Se ela quer engravidar, vai ter que induzir a ovulação. Então, assim, por que anticoncepcional combinado é importante? Porque vai proteger o endométrio, vai estabilizar aquela relação que a gente falou antes, estrogênio e progesterona sobre o endométrio, e vai permitir que ela tenha ciclos mais regulares, previsíveis, que não fiquem em amenorreia, que não tenha sangramento ou hemorragia de uma forma imprevisível. Então, se ela tem ovário policístico e não quer engravidar, vai usar anticoncepcional, tá bem. Com o uso do anticoncepcional, tende a haver uma melhora da produção do SHBG e, com isso, diminuir o efeito dos androgênios produzidos pelo ovário policístico. Então, também, qualquer anticoncepcional vai melhorar o hirsutismo dessas pacientes. Alguns mais, aqueles com acetato de ciproterona, que a gente sabe, vão ter um efeito mais marcado, mas qualquer progestagênio vai ter um efeito de melhorar o hirsutismo. Só questão de tempo, não é uma coisa que melhora de um mês para o outro, demora alguns meses para isso se notar. Atividade física e síndrome metabólica. Isso é uma coisa mais ou menos óbvia, que essa paciente vai se beneficiar da redução do peso, se tiver hiperinsulinismo, usar metformina. Resistência insulínica é uma coisa que não é muito fácil de se fazer o rastreio, acaba sendo assim mais um diagnóstico que para se confirmar é muito complexo, fazer aqueles diagnósticos de clamp euglicêmicos, coisas que o pessoal da endócrina gosta de fazer, mas realmente é bem complicado. Uma dica mais ou menos fácil é procurar a cantose nigricans, né, que é uma coisa bem comum em pacientes com resistência insulínica. A gente vê aqui na dobra do pescoço, se tem aquela alteração da coloração da pele, é bem característico de hiperinsulinismo. Então, assim, se a gente encontra isso, é uma paciente que vai se beneficiar da metformina, inclusive, às vezes, ajudando a perda de peso. Também me parece que está bem. Redução de peso corporal para saúde metabólica, já foi comentado. Restauração dos ciclos ovulatórios.
Às vezes, uma paciente que tem sobrepeso, obesidade e ovário policístico, só baixando o peso ela volta a ter ciclos ovulatórios. Isso nem sempre vai acontecer, mas é uma parte fundamental do tratamento. A gente não pode querer só induzir ovulação nessa paciente, porque às vezes ela não vai responder muito bem, tamanho, grau de obesidade. Então, assim, perda de peso é essencial. Se for necessária a indução de ovulação, o citrato clomifênico, droga de escolha, é mais conhecido desde a década de 60, o citrato clomifênico para indução, com resultados muito bons nessas pacientes. Então, também está bem. Níveis séricos de progesterona baixo. Se ela tem ovário policístico e não ovula, não vai ter progesterona, não vai ter corpo lúteo, então aí está bem. SHBG diminuído. Os androgênios têm esse efeito, eles diminuem um pouco a produção de SHBG, o que faz com que aumente a quantidade de hormônio livre, os esteroides livres vão ter mais efeitos nos órgãos-alvo, então também está certo. 17 hidroxiprogesterona elevada. Quando é que sobe 17 hidroxiprogesterona de uma forma acentuada? Nas hiperplasias suprarrenal da forma congênita, uma paciente dessa idade sem esse diagnóstico só na forma não clássica. Se for na forma clássica, ela tem diagnóstico ao nascer, logo de tempo depois vai ter insuficiência adrenal, então isso aparece. Mas na hiperplasia congênita, de forma não clássica, ela vai ter um desvio da esteroidogênese para 17 hidroxiprogesterona. Então, não me parece que seja muito correta essa aqui. Então, acho que se a gente for escolher a opção dessas, aquela que não tem a 4, seria essa aqui, né? 1, 2, 3, que seria a mais correta. É interessante porque, assim, muitas vezes a gente encontra pacientes que fazem dosagem de todos os hormônios, todos os androgênios, porque tem hirsutismo. Talvez, se tivesse que escolher um androgênio para dosar, é 17-hidroxiprogesterona, porque é uma diferença muito grande no tratamento, né? Assim, se essa paciente tiver uma 17-hidroxi aumentada, ela vai ter que usar corticóide para tratar a hiperplasia da forma não clássica. Se ela não tem isso aumentado, ela vai ter realmente o hiperandrogenismo de outra causa. Então, se eu sei que ela tem hirsutismo, que ela tem acne, que ela tem uma série de outros comemorativos da síndrome de ovário policístico, por exemplo, eu não preciso dosar esses androgênios, eu não preciso saber se ela tem testosterona, se ela tem sulfato do EP, ou a androstenediona está aumentado, não vai mudar muito a conduta. Claro, sim, se eu tenho a suspeita que ela tem mais do que hirsutismo, ela tem sinais de virilização, mudança de voz, hipertrofia de clitóris, aí a testosterona é importante dosar, porque ela pode ter um tumor produtor de testosterona. Mas assim, fora isso, não é uma coisa tão importante. A importância é essa, 17-hidroxi, hiperplasia, forma não clássica, que pode aparecer muito similar a um quadro de ovário policístico e ser diagnosticado só mais adiante durante o menarca. Então, nessa aqui, realmente, a única que está correta é porque eles botaram aqui como 17-hidroxi aumentado, e não é o caso. Então, opção letra D. Menina de 17 anos com amenorreia primária, nunca menstruou, desenvolvimento normal dos caracteres sexuais secundários, submetida ao teste de progestogênio, que foi negativo, depois um estímulo de estrogênio mais progestogênio, também não sangrou. Qual é a hipótese diagnóstica? Bom, se ela tem 17 anos com amenorreia primária, então já sabe assim, bom, essa menina nunca menstruou, primeira coisa importante. Caracteres sexuais secundários presentes, ela tem estrogênio. Ela tem que ter estrogênio para ter desenvolvimento de mama, ter todos os caracteres sexuais presentes. Então, assim, se ela tem estrogênio, eu sei que ela tem um ovário funcionante. Então, uma coisa que é importante. Teste de progestogênio foi negativo. O que é o teste de progestogênio? A paciente que está em amenorreia, eu dou progesterona, simulo uma segunda fase e paro. Ou seja, se eu dou progesterona por 5 dias ou 10 dias, não faz muita diferença, e paro. Essa privação de progesterona depois do uso durante alguns dias, simula o final de um ciclo menstrual. Então, se eu parei a progesterona, ela deve menstruar num prazo de 7 a 10 dias depois. Qualquer sangramento, pequeno, médio, grande, é considerado um sangramento que dá o teste de progesterona positivo. Então,
Se eu sei que ela sangra quando eu dou progesterona, é porque ela teve antes proliferação. Porque se o endométrio não foi proliferado, eu posso dar uma tonelada de progesterona que ele não vai sangrar. Então, assim, se ela sangra com progesterona, ela teve estrogênio antes. Então, assim, essa paciente tem estrogênio, porque ela tem caracteres sexuais, mas não sangra com progesterona. Então, tem alguma coisa errada aqui. Às vezes, o endométrio fica muito tempo atrófico e a gente dá progesterona e ele não sangra porque ele tá muito fininho. Então se faz um teste de estrogênio, depois progesterona. Se simula um ciclo inteiro. Primeiro uma fase folicular, só estrogênio, depois estrogênio mais progesterona e aí para. Com a parada daí vem a menstruação. Não houve sangramento. Então assim, vamos ver quais são as opções que a gente tem. Disgenesia gonadal pura é uma alteração ou da própria gônada ou do receptor do FSH que o ovário não consegue responder. Ela vai ter FSH e o ovário não responde. Ele não funciona porque ele não consegue, o receptor de FSH tem uma mutação, enfim, o paciente é 46XX normal, mas esse ovário não funciona. Se ele não funciona, ela não tem estrogênio. Então, ela não poderia ter caracteres sexuais secundários presentes. Então, isso aqui não serve. Então, esse aqui vamos excluir. Síndrome de ovários policísticos. Ela pode ter amenorreia primária? Pode. Vai ter caracteres sexuais secundários presentes? Vai ter. Mas ela sangra com progesterona, porque a paciente que tem ovário policístico tem estrogênio, tem progesterona e tem testosterona. Todos eles em uma quantidade um pouco menor do que devia, a relação entre eles alterada, mas ela tem estrogênio. Paciente que não ovula, o que ela vai ter? Ela vai ter aquilo que eu falei antes, ela tem estrogênio, seguido de mais estrogênio e segue tendo estrogênio. Então, quando eu dou progesterona para uma paciente que tem ovário policístico e paro de dar, essa privação faz com que ela menstrue. Então, não tem ovário policístico. O ovário policístico e a anovulação crônica é muito parecido. Tem outras causas que não são ovário policístico para a anovulação crônica. Então, essa aqui já mata essa aqui também. São opções muito parecidas. Síndrome de Turner, em geral, vai ter uma gônada genética. É o X0, né, que vai ter um ovário que não responde bem. É uma outra forma, não é disgenesia gonadal pura, mas assim, é uma gônada que não vai levar à ovulação. Tanto a disgenesia gonadal pura quanto uma síndrome de Turner vão ter o que a gente chama de um hipergonadismo hipergonadotrófico, ou seja, pouco desenvolvimento das gônadas com excesso de FSH. Aqui porque o receptor está alterado, mas de qualquer maneira assim, elas vão ter um FSH alto, vão ter uma gônada pouco desenvolvida. Se ela não sangrou com nada do que a gente fez, nem com teste de progesterona, nem com estrogênio e progestágeno, significa que o útero dela ou não existe ou não funciona. Então, assim, síndrome de Rokitansky, que é uma malformação milleriana, o nome certo dela é síndrome de Mayer-Rokitansky-Kusterhausen, foram as pessoas que foram descrevendo todo o fenótipo dessa paciente, que se caracteriza por uma malformação do ducto de Miller, aquela que vocês se lembram na embriologia, tem o ducto de Miller que se une para formar o útero, as trompas e o terço superior da vagina. Então, assim, pode ter vários tipos de malformação. Pode ter um útero rudimentar, pode ter zero útero, mas ele termina sempre no terço superior da vagina. Então, assim, ela pode até ter os 2 terços distais da vagina formados, mas ela não vai ter o terço proximal, não vai ter útero, então ela não sangra com nada que se faça. Então, nessa opção, realmente, a síndrome de Rokitansky é a opção mais correta. Paciente de 25 anos em uso de anticoncepcional combinado com 20 microgramas de estradiol, estradiol 1 ano, sangramento intermenstrual a 60 dias, sem doenças crônicas, medicações, às vezes esquece de tomar o anticoncepcional e tem parceiro sexual único. Além do exame ginecológico, qual é a conduta imediata mais adequada? Qual é a conduta imediata mais adequada? Acho que esse é o gancho da questão que a gente tem que prestar atenção. Realizar ultrassom transvaginal para avaliar a cavidade uterina. Essa paciente que tem
sangramento intermenstrual, que é uma coisa relativamente comum com anticoncepcionais de baixa dose, pode estar grávida, é uma coisa que a gente tem que pensar nessa possibilidade. Ultrassom exclui uma gravidez? Não. Mas a gente consegue ver uma gravidez no ultrassom transvaginal com 4 semanas para mais. Abaixo de 4 semanas eu não consigo saber, então ela pode estar grávida, porque o ciclo dela está meio confuso, sangramento, sangra ali, para, sangra, para. Então, assim, não serve como referência o ultrassom para diagnóstico do porquê que essa paciente está com esse sangramento intermenstrual, porquê que esse quadro todo se apresentou. Solicitar HCG para descartar a gravidez. Me parece bem interessante, mas a gente tem que ver assim, conduta imediata mais adequada. Próxima opção, trocar o anticoncepcional por um com 30 microgramas de etinilestradiol. Esse pouquinho a mais de etinilestradiol ajuda a estabilizar mais o endométrio, então é uma boa opção para sangramento intermenstrual. Se ela tem um spot, que esse sangramento acontece no meio do ciclo, um pouco antes de parar o anticoncepcional, está faltando, sei lá, 6, 7 comprimidos, já está começando a sangrar, o de 30 microgramas vai estabilizar mais o endométrio, então é uma boa opção. Antibiótico terapia para tratar endometrite. Não tem nenhum motivo para a gente pensar em endometrite, né? Assim, não tem nada que chame atenção para a endometrite nessa paciente, então não parece uma questão que a gente mereça muita atenção. Suspender o anticoncepcional e usar um DIU medicado com levonorgestrel. Esse DIU tem um efeito de, em geral, diminuir bastante o sangramento. Muitas pacientes vão ficar em amenorreia durante os 5 anos de duração desse tipo de DIU e é uma opção interessante quando o paciente tem difícil controle com o uso de anticoncepcional oral. Conduta imediata mais adequada. Eu tenho que saber se essa paciente está grávida. É a primeira coisa que a gente tem que saber, né? Então, assim, o HCG é a conduta imediata. Eu posso colocar o DIU, posso trocar o anticoncepcional, posso fazer qualquer coisa, mas eu tenho que primeiro saber se essa paciente está grávida antes de tomar qualquer conduta. E aí, então, a letra B certamente é a mais adequada. Em relação às seguintes vacinas, quais podem ser feitas durante a gestação? A vacina da gripe, incluindo H1N1, hepatite B e a tríplice bacteriana acelular. Quais que estão corretas? Se a gente for procurar um calendário de vacinação, a gente vai ver que essas são as 3 recomendadas na gestação, porque são seguras e são importantes. H1N1 em gestante pode ser uma tragédia, né? Então, assim, pode ter um efeito devastador nessa paciente, inclusive levando à morte materna. A situação imunológica da gestação fragiliza a paciente em relação ao H1N1, então ela tem que fazer a vacina estando grávida, em qualquer momento da gestação, ela tem que fazer a vacina, então tem que fazer. Hepatite B também é uma precaução importante, dá para ser feita. Tríplice bacteriana acelular também dá para ser feita. As 3 podem ser feitas e fazem parte do calendário de vacinação da gestante. Qual é o detalhe importante aqui? Todos esses são vacinas que têm na formulação agentes ou atenuados ou que são inativados, melhor dizendo. Então, assim, tem segurança de fazer, porque são ou fragmentos virais ou fragmentos bacterianos, e tem segurança de fazer na gestação. Tem algumas que são bactérias atenuadas, melhor dizendo, que são, por exemplo, do pneumococo e do meningococo, que podem ser feitos em algumas situações muito específicas. E tem aquelas que não devem ser feitas, que são com agentes, com vírus inteiros, que aí inclui sei lá, rubéola, HPV, uma série de outras que não podem ser feitas na gestação. Agora, essas 3 aqui são as que devem ser feitas, então a opção correta é a letra E. Questão 49. A paciente que já teve um parto vaginal há 3 anos, com 33 semanas de gestação, bolsa rota 10 horas. Isso é importante. Altura uterina de 29, pequeno, batimentos de 165 e sem dinâmica. Ao exame, líquido amniótico claro, sem grumos, prematuro, exame físico normal, temperatura axilar de 38, isso preocupa,
hemograma com 18.800 leucócitos, com desvio. Quais condutas a serem adotadas? Avaliar vitalidade fetal. Isso me parece bom, mas a gente já deu para a gente ver que ele está com frequência um pouquinho alta, talvez, mas está com vitalidade. Comum associar a febre materna com uma frequência um pouquinho mais alta ali. Iniciar antibiótico terapia para coromielite. Pelo quadro clínico laboratorial, sugere que tenha realmente um processo de infecção, já tem algum tempo de bolsa rota, então isso pode ser interessante. Corticoide antinatal, prematuro, pequeno, pode ser interessante. Interromper a gestação com indução de parto. Bolsa rota com febre, tem que terminar a gestação, não dá para ficar segurando muito. E aí entra esse detalhe aqui assim, corticoide para amadurecer pulmão, para diminuir os riscos de dificuldade respiratória do recém-nascido, requer tempo. E é o que a gente não tem nessa paciente. Assim, eu vou ter que fazer 24, 48 horas, dependendo se eu uso Dex ou o que for, o betametasona, mas assim, vou precisar de algum tempo e o efeito principal é pelo menos 24 horas depois de ter completado a corticoide terapia. Então, assim, para essa paciente aqui eu não tenho esse tempo. Essa gestação tem que ser interrompida agora e provavelmente indução de parto, porque esses úteros, se tiver realmente a coromielite, respondem muito fácil. A gente dá um pouquinho de ocitocina, ele começa a contrair porque ele já está irritado pela situação toda. Então, dessas aqui, realmente, embora seria uma coisa interessante fazer corticóide, a gente não pode se dar esse luxo pelo quadro clínico com febre e o desvio que essa paciente apresenta. Então, dessas opções, a 3 não me parece que seja correta, então vamos ficar com a opção D. Né? Que as outras estão certas, mas a letra D não. Se alguém não concordar, por favor, minha vez. Crescimento intrauterino retardado. Intervenções baseadas na avaliação com Doppler fluxometria dos vasos fetais podem contribuir para a redução da mortalidade fetal. Anemia materna, tabagismo, anormalidades cromossômicas fetais, infecções são fatores de risco ou causas para o crescimento intrauterino retardado. Restrito. Diagnóstico provável é feito por ultrassom e confirmado pós-natal. O Doppler realmente permite avaliar qual é a situação, como está sendo a nutrição desse fetinho. Porque a gente avalia, quando faz ultrassom obstétrico, a artéria uterina, a artéria umbilical e a artéria cerebral média. Então eu vejo todo o trajeto desse fluxo, como é que ele está chegando até o neném, e eu vejo se tem restrição a esse fluxo, se tem aumento de resistência, para dizer que se está sendo mal nutrido, o risco está aumentado. E lembrar que mortalidade fetal sempre é um parâmetro grosseiro, né, de atendimento. Assim, se tem já algum grau de restrição ao crescimento, esse feto já está em sofrimento, e algum tipo de conduta a gente tem que ter, e o ultrassom ajuda a decidir o momento de interromper essa gestação, porque se esse neném está com esse problema, a gente for deixando, daqui a pouco ele pode morrer mesmo. Esses fatores realmente são alguns dos fatores de risco para o crescimento intrauterino restrito, e o diagnóstico provável é feito por ultrassom, porque o ultrassom vai dizer assim, eu tenho uma paciente que está com 34 semanas e esse feto está com medidas de 29 semanas. Então, essa diferença é importante e aí realmente o ultrassom sugere que isso esteja acontecendo. Não é definitivo, porque pode ter um erro de data por algum outro motivo. Confirmação pós-natal, o pediatra que vai dizer, realmente esse nenê tem mais maturidade, mas ele está muito pequenininho. E isso é o que a gente vê na importância da avaliação pelo neonatologista a partir do nascimento, para realmente confirmar isso. Eu posso ter toda uma suspeita clínica e de repente nasce o nenê, olha, não, mas ele é prematuro, então ele é pequenininho porque ele é prematuro. Mas não, ele já tem maturidade e é pequeno, o pediatra que vai nos dar essa informação. Então,
Acho que todas elas estão corretas, né? Acho que a letra E é mais certa. Trabalho de parto pré-termo, assertivas abaixo. O uso de tocolíticos não reduz a taxa de nascimento pré-termo, mas pode adiar o parto para a realização de corticoterapia antinatal. Tocólise está indicada na presença de ruptura prematura de membranas, desde que ele tenha boa vitalidade. O uso de progesterona vaginal tem reduzido taxa de nascimento prematuro em gestações com feto único e de alto risco para parto pré-termo. Vamos ver aqui. Realmente assim, a gente não consegue bloquear muito tempo um trabalho de parto prematuro de verdade. Se ele está realmente acontecendo, ele provavelmente vai acontecer em algum momento, mas aquilo que a gente falou na outra questão, tempo para a ação dos corticoides para a maturidade pulmonar, ele pode nos dar esse tempo, e isso realmente é uma coisa que pode ser bem interessante. Tentar bloquear o trabalho de parto com ruptura prematura de membranas, não. Tem ruptura de membranas, esse neném vai nascer em algum momento. Claro, tem algumas situações que a gente chama de ruptura de bolsa mais alta, que sai um pouquinho de líquido, não está muito claro, que pode se pensar em tentar bloquear o trabalho de parto. Mas assim, o critério não é boa vitalidade. Se tem ruptura, esse neném vai ter que nascer dentro de um prazo a ser definido. E se a gente pode tentar bloquear ou não, vai ter que ser visto a cada caso e para cada idade gestacional. Progesterona vaginal tem efeito miorrelaxante e pode diminuir a taxa de nascimento prematuro em gestação de feto único e de alto risco. Então, assim, se é uma paciente que já tem alto risco porque teve um histórico de perdas por incompetência do colo uterino ou porque fez cirurgia no colo, pacientes que têm histórico já de ter parto prematuro, a progesterona vaginal, iniciando já precocemente, 16 semanas em diante, um comprimido de progesterona de 200 mg por dia tem um efeito realmente benéfico. Em feto único, em gestação gemelar, não provou ser uma coisa tão eficaz. Então, assim, a única que não parece discordar um pouco é isso, é tentar bloquear o parto, não só contemporizar, quer dizer, assim, tentar realmente bloquear o trabalho de parto com ruptura de bolsa. Então, questão 51, acho que letra D, a 1 e a 3 são mais corretas. Infecções na gestação. Causa mais frequente de icterícia é hepatite. Recém-nascidos de mães infectadas por rubéola podem apresentar microoftalmia, cardiopatia, alterações aditivas, retardo mental. VDRL e o FTABS não reagentes não excluem sífilis primária. Taxa de transmissão vertical da toxo aumenta, mas o risco diminui conforme aumenta a gestação. Vamos ver as opções. A causa mais comum de icterícia realmente é a hepatite. Daí a importância da vacinação, e isso tem que ser feito em toda a gestação. A vacinação, em geral, tem que ser feita de preferência antes da gestação, é óbvio, mas é importante para prevenir a hepatite. A rubéola pode causar todas essas malformações: microoftalmia, cardiopatia, alterações auditivas, retardo mental. Tá certo. O fato de não ser reagente desses marcadores na sífilis primária realmente não exclui. Ela pode ter o tempo de contágio até o teste, pode não ter feito a viragem sorológica, a gente não exclui. Então, realmente isso aqui não está bem. Taxa de transmissão vertical da toxo aumenta, mas o risco de malformações diminui com medida que aumenta a gestação. O risco de malformação é maior quanto menor for a idade gestacional. Assim, quanto menor for esse embriãozinho, esse feto, ele vai estar mais suscetível a esses agentes infecciosos. Então, quanto maior o tempo de gestação, realmente vai diminuir o risco de toxoplasmose. Então, me parece que estão todas elas corretas, né? O detalhe aqui a gente tem que ter, realmente, nós estamos falando de sífilis primária, quer dizer, se ela tem outro tipo de sífilis, deveria ter a viragem dos marcadores sorológicos, né? Então,
aqui eu acho que a letra E está mais correta. Fisiopatologia dos ovários policísticos. A estimulação da esteroidogênese ovariana pela insulina, estimulação de síntese hepática de SHBG pela insulina, níveis elevados de estrona pela conversão periférica, menor sensibilidade hipofisária ao GNRH na secreção de LH. Temos que escolher uma dessas. Vamos ver. A insulina tem um efeito de potencializar a ação das gonadotrofinas sobre o ovário. Então, isso me parece que está certo. Assim, quanto mais insulina, maior o efeito das gonadotrofinas sobre as células da granulose. Então, está certo. Estímulo da síntese hepática de SHBG pela insulina. Não é uma coisa que a gente tem. A síntese desses hormônios envolvidos na síndrome de ovários policísticos, o estrogênio vai ter um efeito de estimular a síntese de SHBG, os androgênios diminuem a síntese de HBG, mas a insulina não vai ter um papel direto nessa síntese hepática da proteína carreadora de esteroides sexuais. Níveis elevados de estrona pela conversão periférica. Isso a gente conversou outra vez também, quer dizer assim, a conversão periférica, principalmente se for uma paciente com ovário policístico e obesa, vai ter níveis mais altos de estrona, principalmente. Então, essa está bem. Menor sensibilidade hipofisária ao GNRH na secreção de LH. Isso é meio complicado, mas assim, antigamente se usava um critério para diagnóstico de ovário policístico, era uma relação LH-FSH de 2 ou 3 para 1. Tem mais LH do que FSH. Hoje em dia se usa outros critérios, não é tão importante, mas é muito comum, se a gente fizer essa dosagem em pacientes com ovário policístico de verdade, que tenham LH. Então, não é menor, é maior a sensibilidade do GNRH. A resposta vai ser aumentar a síntese de LH proporcionalmente ao FSH nessas pacientes. Então, dessas opções, essa aqui não está bem e essa aqui também não está bem. Então, teremos que escolher a 1 e a 3. Tá? Então, a 1 e a 3 estão corretas. Tá? Em relação à irregularidade menstrual, presença de irregularidade menstrual na mulher sexualmente ativa é necessário descartar a gravidez. Isso a gente viu naquela outra paciente que estava com ciclos irregulares, com spot, que a gente tinha que descartar a gravidez, então isso realmente é importante. Toda vez que estiver irregular, não precisa estar em amenorreia, não precisa estar com atraso, se estiver muito desregulado, acho que é uma das precauções que a gente tem que ter. Nos 2 primeiros anos após a menarca, a irregularidade menstrual pode ser fisiológica por imaturidade do eixo. A gente já comentou isso também, é uma situação bastante comum, né, de hiperestrogenismo relativo por anovulação nessa paciente no primeiro, segundo ano pós-menarca, e que costuma fazer com que essas meninas tenham ciclos irregulares, às vezes com hemorragias, com atrasos, com mais de um ciclo por mês. Então, realmente isso é bastante comum. Perimenopausa é comum irregularidade por anovulação. Mesmo motivo, só que o outro lado desse espectro. O paciente começa a ter falha por folículos de má qualidade, então nem sempre ela vai chegar a ter foliculogênese completa, ruptura folicular, ovulação, progesterona. Então, é comum a irregularidade menstrual por anovulação nessa paciente também. Na irregularidade pós-menarca, a causa patológica mais comum é o síndrome de ovário policístico. A causa fisiológica mais comum é a maturidade do eixo. Essa é a causa fisiológica. A causa patológica mais comum realmente é a síndrome do ovário policístico. Então, me parece que a opção correta seriam, todas elas estão certas. Letra E. Sangramento uterino disfuncional. Análise das assertivas. É característico de ciclos anovulatórios, sendo muito comum logo após a menarca e a perimenopausa.
Você vê como isso é recorrente, esse assunto, né? Então, assim, é importante prestar atenção que é comum, tanto nos extremos da vida reprodutiva, no início e no fim do menarca, ter ciclos anovulatórios por imaturidade ou por início da falência ovariana, né? Então, é comum de ter ciclos anovulatórios, sim. É comum nas duas situações. Pólipo endometrial e miomatose são causas comuns de sangramento uterino. Sim, não é disfuncional, são causas orgânicas. Assim, o pólipo é uma estrutura que vai estar dentro da cavidade uterina, que é uma cavidade virtual, e eu vou ter um corpo estranho que pode estar associado a sangramento, pode sangrar de forma irregular, imprevisível, mas não é uma causa disfuncional. Disfuncional implica em função, não em alteração anatômica, alteração orgânica. Então, assim, pólipo e mioma são causas de sangramento uterino anormal, mas não disfuncional. Função é o ponto-chave para sempre que a gente pensar em sangramento uterino. Se falou em disfuncional, tem que ser uma causa hormonal, uma causa relacionada ao funcionamento do ovário, e não uma causa anatômica que possa ser evidenciada. Os anticoncepcionais combinados orais e os antifibrinolíticos são opções terapêuticas. Antifibrinolítico a gente usa para tentar diminuir o sangramento, como ácido tranexêmico, por exemplo, pacientes que têm sangramento muito intenso, pode ser uma opção. Em geral, assim, mais para apagar o incêndio, né? Assim, está sangrando muito, se usa um ácido tranexêmico, isso permite que se consiga diminuir a intensidade do sangramento, enquanto eu vou iniciar o anticoncepcional para regular esse funcionamento do ovário e permitir que essa paciente possa ter ciclos menstruais previsíveis, porque na menarca, na perimenopausa, a anovulação é comum. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou induzir a ovulação na paciente mais jovem ou na paciente de mais idade? Não, ela não está querendo isso. Então, ela vai usar o anticoncepcional, o componente estrogênio e progesterogênio vai equilibrar esse endométrio e vai permitir que ela tenha ciclos menstruais previsíveis a cada intervalo do anticoncepcional. Então, fica realmente bem mais fácil de controlar dessa maneira. Então, aqui, a 1 e a 3 estão corretas e a opção seria a letra D. Essa é a questão mais chata de todas, porque é complicado. Assim, nós vamos ter que relacionar a coluna 1 a 2, alteração do líquido amniótico com possíveis causas etiológicas. Então, eu vou ter que colocar aqui qual deles que está mais certo e vou ter que pegar nessa sequência de numerozinhos aqui. Por que eu digo que é chato? Porque a gente tem que perder um tempo nessa questão, porque ela não é que seja difícil, mas ela é complexa. Então, eu tenho que prestar um pouquinho de atenção. Eu vou ter que botar na sequência os que são mais comuns. O que causa oligodramia ou polidramia, 1 ou 2. Insuficiência placentária. A placenta que não funciona bem tende a estar associada a oligodramia, ou seja, toda a perfusão, toda a nutrição desse feto vai estar prejudicada por uma placenta ruim, então vai ter uma tendência à oligodramia. Obstrução baixa do trato urinário fetal. Se o neném não faz xixi, vai ter muito pouco líquido amniótico. Essa é uma parte constrangedora do nosso passado, né? Mas assim, a maior parte do líquido amniótico é produção pela urina fetal. Um pouco por secreção da placenta também, mas existe todo um processo de reciclagem. O neném vai urinar esse líquido, que vai ser o líquido amniótico, e ele vai deglutir isso e vai reciclando isso. Então, assim, a gente tem esse ciclo como uma coisa importante e de uma maneira ou outra isso pode aparecer em questões ou uma obstrução do trato urinário fetal, que vai acontecer? Ele não vai urinar, vai ter muito pouco líquido. Se ele tiver uma obstrução por exemplo, uma atresia do aparelho digestivo em algum ponto, ele não vai reciclar. Então, ele não vai absorver esse líquido, então esse líquido vai sendo produzido pelo rim do feto, vai sendo aumentado progressivamente, então vai ter polidramia. Então,
É importante lembrar dessa reciclagem que acontece, nem faz xixi, nem engole isso e recicla esse líquido amniótico, para saber se tem muito pouco líquido, porque ele não está urinando, não está produzindo líquido, e se tem muito líquido, porque ele não está deglutindo isso. Então, nas duas primeiras eu colocaria a letra 1 associada ao oligodramnio. Doença hemolítica perinatal. É uma situação onde vai ter, por uma série de razões, é bem complexo, mas assim, existe uma tendência a ter polidrâmnio, vai ter alterações da permeabilidade do endotélio e vai levar a uma perda de proteína, então assim, tanto o nenê, o feto pode estar apresentando edema, anasarca, pode ter complicações bem graves, inclusive morte associada à doença hemolítica, e esses achados são relativamente comuns na doença hemolítica mais grave, quer dizer, a nenê pode ter anasarca e, em geral, está associado também à polidramnia. Diabetes gestacional vai estar associado a uma hiperglicemia da mãe, do feto, e a hiperglicemia, poliúria, muito xixi, muito líquido. Então, também, número 2. Anencefalia, uma malformação grave, onde também não tem processo de deglutição adequado, então tende a acumular líquido amniótico também. Então, dentro dessas opções, me parece que as duas primeiras seriam o número 1 e as outras 3 associadas ao polidrâmio seriam o número 2. E aí tem que prestar atenção, mas 1 e 1, 2, 2 e 2, letra B, a mais correta. Então, de novo, não é uma questão que seja tão difícil, a gente consegue entender esse ciclo de produção do líquido amniótico e reabsorção, mas pela maneira que foi formulada, tem que ter um pouquinho de atenção. Puérpera, amamentação exclusiva, faz uso de minipílula, progesterogênio isolado. Qual é o principal mecanismo de ação desse método contraceptivo? Espessamento do muco, inibição da ovulação, atrofia endometrial, diminuição do peristaltismo tubário e bloqueio do eixo. Bom, o uso da minipílula, só estrogênio, não costuma bloquear o eixo completamente, mas assim, paciente que está amamentando com forma de nutrição desse nenê de forma isolada, pelos níveis de prolactina alta, o eixo já está bloqueado. Então, assim, a associação desses métodos é interessante, mas não é responsabilidade do anticoncepcional o bloqueio do eixo. Ele existe pela amamentação exclusiva. Diminuição do peristaltismo tubário. Isso nunca é um mecanismo de anticoncepção, né? Isso é um mecanismo de gravidez ectópica, quando muito. Então, não me parece que seja um mecanismo principal para um contraceptivo. Espessamento do muco e inibição da ovulação e atrofia endometrial, todos esses acontecem com o uso de progesterogênio isolado. Mas aí o gancho da questão é o principal mecanismo, que realmente é o espessamento do muco cervical. Assim, para essas pacientes, a quantidade de progesterogênio que tem nessa pílula faz que o muco sirva como um tampão, uma rolha, fechando a passagem pelo colo do útero. Nem sempre vai conseguir inibir a ovulação, a maioria das vezes não vai, então não é um mecanismo confiável esse. A atrofia do endométrio também não é um objetivo desse anticoncepcional, então a opção mais correta seria a letra A, espessamento do muco cervical. Claro que assim, uma coisa importante é saber que a amamentação até 30, 40 dias depois do parto é praticamente impossível engravidar. A partir desse período, cada vez, quanto mais passar o tempo, maior a chance de que o ciclo escape do bloqueio causado pela prolactina. Então, assim, nos primeiros 2, 3 meses, talvez a amamentação isolada seja um mecanismo fisiológico, natural, de anticoncepção muito eficaz, mas quanto mais tempo passar, mais arriscado. Daí a importância de associar a minipílula de progesterona
né, para essas pacientes. Questão 58. No final da fase lútea do ciclo anterior, acontece alguma coisa com estradiol, progesterona, inibina, que vai afetar os níveis de FSH e permitindo alteração no folículo. Qual das alternativas que preenche as lacunas do trecho acima? O que acontece no final da fase lútea do ciclo anterior? Se essa paciente não engravidou, não vai ter a gonadotrofina coriônica, que vai manter a produção do corpo lúteo, então estrogênio e progesterona e também a inibina caem bastante, que é o que desencadeia a menstruação. Quando que cai a progesterona, cai o estrogênio, o paciente vai menstruar. Então, isso causa essa diminuição do retrocontrole negativo do estrogênio sobre a FSH, permite que a FSH aumente. Então, a diminuição do estradiol, principalmente mais da progesterona, faz com que haja um aumento do FSH e isso sinaliza para o início do recrutamento folicular do próximo ciclo. Então, dentro dessas opções, redução do estradiol, porque eu estou me relacionando, estou pensando em termos de FSH, então estradiol, retrocontrole negativo. Não tem estradiol, libera o FSH, vai começar o recrutamento folicular. Poderia ter alguma confusão aqui se a gente pensasse assim, recrutamento, seleção, dominância, para quem não lida muito com a parte de reprodução, isso aqui pode ser um pouco confuso, mas assim, recrutamento são aqueles folículos que vão entrar em amadurecimento naquele ciclo. E esses folículos são selecionados, são mais adiante para ver qual deles vai ser o dominante. O dominante é aquele que vai ovular. Então, o recrutamento é feito por esse nível, esse aumento de FSH. A seleção é feita pela diminuição do FSH, né? Porque assim, níveis, a gente comentou antes, níveis decrescentes de FSH, vai faltar FSH para os outros folículos que não sejam aquele mais competente, que é o dominante. E a dominância vai ser assim, aquele que tem mais receptor para FSH, mesmo com níveis decrescentes de FSH, ele continua crescendo e vai conseguir ovular, enquanto os outros vão sofrer atresia, né? Então, dentro dessas opções, a redução do estradiol leva a um aumento do FSH e inicia o recrutamento para o próximo ciclo. Então, opção correta, a letra A. Alguma coisa associada de forma inequívoca à hipoxemia fetal. Qual preenche corretamente a lacuna do trecho do texto acima? Líquido amniótico meconial. Hipoxemia, a gente está acostumado a saber que mecônio está associado ao sofrimento fetal, mas o que está causando isso nem sempre é uma coisa tão clara. Mas vamos ver as outras opções. Taquicardia fetal, hipoxemia não combina muito. Desaceleração cardíaca fetal tardia, isso pode ser uma opção. Bradicardia fetal e desaceleração cardíaca variável. Aqueles tipos de bradicardia que a gente aprende, DIP 1, 2, 3, ou seja, desacelerações associadas ou não à dinâmica fetal. O que está mais relacionado à hipoxemia? A gente sabe que bradicardia fetal por si só pode estar relacionada à compressão da cabeça do feto, que é o DIP 1. Desaceleração variável pode ser o DIP de cordão, 2. E o que preocupa, o 3, e o que preocupa mais é a tardia. Aquela que acontece assim, terminou a contração, passa um tempinho e ele começa a desacelerar. Essa desaceleração tardia é a pior de todas, indica sofrimento fetal e hipoxemia. Então, nessa situação, realmente, a desaceleração tardia, acho que esse é o ponto, desaceleração tardia é o pior risco, pior associação com sofrimento fetal e alguma coisa tem que ser feita para esse nenê nascer o mais rápido possível, porque ele está em sofrimento. Fatores relacionados à gestação que estão associados com o risco de infecção urinária. Estase urinária associada por ação miorrelaxante da progesterona, compressão mecânica do útero sobre os ureteres, imunidade celular diminuída.
quais estão corretas. Bom, a gestante tem um risco maior de infecção urinária, então a gente tem que estar sempre procurando isso, porque muitas vezes ela pode ter bacteriúria assintomática, e isso evoluir para infecções eventualmente mais graves. Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção nisso. A progesterona tem um efeito miorrelaxante, ou seja, vai relaxar o músculo liso do útero para permitir o desenvolvimento da gestação, mas ela vai atuar sobre o músculo do intestino, então o músculo liso também vai ter uma tendência maior à constipação, gases. Eu tinha uma conhecida que quando pegava o resultado do HCG, ela olhava, já estava com a barriga desse tamanho, só de distensão que ela fazia pelo efeito da progesterona. Isso é uma coisa que pode ser mais acentuada numa paciente ou outra, e realmente tem uma diminuição desse fluxo urinário causado pelo relaxamento da progesterona. Compressão mecânica dos ureteres, terceiro trimestre, isso pode acontecer, não antes, né? Então, assim, pode ser um fator, aqui não especifica em que momento, então, realmente, o útero ocupando, indo além da pequena pelve, vai comprimir o ureter, e isso pode diminuir um pouco o fluxo, não a ponto de obstrução, é óbvio, mas assim, retardando esse fluxo poderia ser um fator para aumentar a chance de infecção urinária. Imunidade celular diminuída também acontece durante toda a gestação. Então, se eu tivesse que marcar uma opção aqui, seria a letra E, todas elas estão corretas.